Boa noite. O programa Uninove Entrevista desta segunda-feira, dia 20 de maio, está no ar. O tema de hoje são as políticas públicas de segurança no estado de São Paulo. E para falar sobre o assunto, convidamos o Major Otaviano, coordenador operacional do 18º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Zona Norte de São Paulo. Boa noite, Major. Boa noite. Quando falamos em políticas de segurança pública, abrimos um infinito leque de abordagens em relação a projetos e opiniões por parte da sociedade. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, vamos colocar uma pesquisa que fizemos sobre quais diferenças as pessoas acham que existem entre as polícias militar e civil. A polícia militar ela é reserva do exército, a civil ela é de pessoas normais, assim. Olha, eu já ouvi falar, mas eu não sei. Não sei. Também não faço a menor ideia. Até onde eu tenho de conhecimento, a polícia militar é quem faz a segurança da população, a polícia civil é quem investiga os crimes que são apontados pela polícia militar. Tipo, a militar ela vai de prontidão, ela é o primeiro atendimento. Aí se tiver a barra mais pesada, aí a civil vai lá para controlar a situação. Polícia militar é o que é só para mostrar que tem polícia na rua e a civil é que faz as investigações. Na verdade, não. Para imediato não vou saber responder. Entendo que polícia civil é mais a polícia tática, mas mais inteligente, e a polícia militar é mais operacional, pelo menos é o que eu penso. Então, Major, a opinião do nosso telespectador está correta? Quais as diferenças entre as duas polícias? A polícia militar é a polícia de preservação da ordem pública, é uma missão constitucional, e enquanto a polícia civil, ela é uma polícia investigativa. Podemos dizer na prática que a polícia militar, ela procura evitar que o crime aconteça, que ocorra. Em ocorrendo, aí sim é atribuição da polícia civil a investigação, a coleta de provas e a remessa do inquérito que é instaurado para o Ministério Público e aí prossegue junto à Justiça. Major, para quem tem interesse em seguir carreira na Polícia Militar, o que deve fazer? Bem, a Polícia Militar ela tem, vamos dizer assim, 3 entradas, né? A primeira entrada no curso do soldado, que é o curso superior de soldado, deve-se ter no mínimo 18 anos, segundo grau completo, né? Passar por um exame psicotécnico, físico, médico. Depois nós temos a outra porta de entrada, a do aluno oficial, que ele passa por um rigoroso exame. E a terceira porta podemos chamar do quadro de saúde, né? Que é o médico, o dentista e o veterinário, que depois de formados passam por uma prova bastante rigorosa, bastante concorrida também, para exercer as atribuições que a polícia estabelece para esses cargos. E em média, qual a duração da carreira militar? Em média, 30 anos. A lei estabelece 30 anos, que é o tempo mínimo, e nada impede que ele continue, limitado até os 52 anos, tendo em vista que o desgaste é muito grande para a atividade policial. Então, a nossa lei, ela é a única lei do país que estabelece aí 52 anos para o soldado, 56 para o sargento e 62 para os oficiais superiores. Major, em 2010 foi posta em prática a Operação Delegada. O senhor poderia nos explicar como funciona esse projeto? Pois é. A Operação Delegada, ela derivou de um convênio firmado entre o Governo do Estado de São Paulo, bem como com a Prefeitura do município, para que a Polícia Militar, em determinados horários locais, pudesse atuar em conjunto com o município, evitando e reprimindo de forma imediata o comércio ilegal e irregular. Podemos dizer o seguinte, nós tínhamos aí, em várias regiões, o comércio ambulante, que acabava até, por assim dizer, atrapalhando muito o comércio no município de São Paulo. E em razão de vários pedidos, então, a população conseguiu que houvesse por parte do governo esse convênio.
Então, hoje, vários policiais militares, no seu horário de folga, fardados, realizam o policiamento, dando todo apoio à comunidade e bem como aos comerciantes das regiões. E desde o início desse projeto, quais os benefícios notados pela corporação? Bem, é fundamental que o policial ele tenha um contato muito próximo com a sociedade. Mas eu vejo como um dos principais motivos a situação como está hoje. Hoje podemos notar em várias regiões da cidade de São Paulo que antes você mal conseguia transitar até pelas calçadas. Hoje uma bela organização, uma separação que permite com que a população possa fazer uma aquisição e ao mesmo tempo saber que o produto que ela está adquirindo tem procedência. E melhor do que tudo, né, são arrecadados impostos que consequentemente são revertidos para a coletividade, né? E com essa operação, caiu o número de policiais que fazem bicos? Sim, a tendência hoje é do policial deixar o bico para atuar na área da operação delegada. É extremamente vantajoso, até porque ele faz fardado, utilizando a estrutura da Polícia Militar, e ao mesmo tempo a Polícia Militar ainda concede a ele todo o aparato, toda uma estrutura. Vou dar como exemplo que o policial militar, na operação delegada, se ele sofrer um acidente, se ele tiver que intervir na prática de um crime, ele o fará normalmente. E se ele vier a se lesionar, ele tem todo o respaldo. Então ele tem direito ao seguro, que é pago para aquele policial que está trabalhando normalmente, é estendido a ele. Se ele se lesionar, ele tem toda a estrutura médica, tudo à disposição. Então, é sim, com certeza, um fator que fez com que reduzisse o número de policiais na atividade de segurança e voltasse para a operação delegada. Para quem não sabe, bicos são aqueles serviços extras que os policiais, mesmo não podendo, acabam por fazer para complementar a renda. Agora nós vamos acompanhar algumas imagens de programas que retratam o dia a dia da profissão dos policiais militares. Selecionamos o Polícia 24 Horas, Operação de Risco e Câmera em Ação, veiculados na TV aberta. Nós vamos até o local, fazer um patrulhamento ostensivo, verificar se há alguma irregularidade por lá. Vai fazer a abordagem. Explica pra gente também. O que você tá correndo, garoto? Nesse momento, os policiais estão indo até o Engenho Novo, Barueri. Polícia, volta, alemão! Deu pinote. O que ele tem, que a gente sabe que ele guarda, é aqui. Então, eu não sei se acharam lá o dinheiro lá, ou se eu tinha uma peça lá em casa também, não sei se acharam, mano. Não tinha ninguém dentro de casa. Mão na cabeça, squad. Cheio de criança e você fumando maconha aqui? Falta de respeito, né, meu? Deixa eu ver sua mão. Você não fuma maconha? Pensa no que vocês estão fazendo na vida de vocês. Bonito, hein? Levanta a mão os dois pra mim. Só falta você falar que não tava cheirando, cara. Como o senhor vê esse tipo de programa? Eles retratam a realidade da profissão ou é mais ficção? Não, eles retratam. É até preocupante, às vezes, em algumas situações, a segurança do repórter, né? Há de se destacar que eu acho fantástico aí o repórter acompanhar a nossa atuação, mas é com certeza a realidade que a gente vive. É claro que na prática a gente evita levar o programa para algumas operações de alto risco, mas a qualquer momento você pode se deparar com uma situação e dessa situação até haver um tiroteio. Mas é fantástico, está retratando mesmo a nossa vida, a nossa realidade e digo para você, ontem mesmo eu assisti o programa com meu filho, né? Meu filho tem 15 anos e adora, então é a pura realidade. O senhor acredita que esse tipo de programa influencia, então, de alguma forma a população? Sim, eu tenho certeza, porque a população, até a gente pode fazer um paralelo, né?
Quando você perguntou para a população a diferença de polícia militar e civil, você nota agora, com a população assistindo os programas, que ela começa a ver o que a gente faz. O que dois policiais, durante o dia ou à noite, se depara, a forma como ele tenta resolver situações inusitadas, varia muito. Então, é fantástico. Eu vejo com bons olhos esse tipo de programa. O senhor acredita que a mídia auxilia o trabalho da polícia? Sim. Especificamente nesses programas, é extremamente importante para a gente a veiculação da nossa atuação, até como resolvemos situações de inopino, né? Porque você sai com um repórter e você dirige para um local, você não sabe exatamente que tipo de situação você vai enfrentar. E o repórter está ali, está acompanhando, ele sabe como é. E a imagem que eu tenho é fantástica. Eu sou totalmente a favor desses programas. Bom, encerramos aqui o primeiro bloco do nosso bate-papo com o Major Otaviano. Voltamos daqui a pouco. Qualidade é ter tradição de mais de meio século e ser uma das maiores universidades de São Paulo. Qualidade é ter cursos dinâmicos e atualizados, com bibliotecas constantemente renovadas e modernos laboratórios. Qualidade é ter um excelente conceito no MEC, com mestrado e doutorado recomendados pela CAPES. Qualidade é ter um campus sempre perto de você. Qualidade é ter um preço justo que cabe no meu bolso. Qualidade é formar profissionais aptos e capacitados para o mercado de trabalho. Qualidade é ter professores altamente capacitados e mais de 100 mil alunos. É por isso que a Uninove vai ser a sua universidade. É por isso que a Uninove é sempre 10. Estamos de volta com o último bloco do programa Uninove Entrevista, com a presença do Major Otaviano, falando sobre o trabalho da polícia em São Paulo. Major, gostaria que o senhor nos explicasse o que são os CONSEGs, mas antes, nós vamos acompanhar se as pessoas nas ruas sabem do que estamos falando. Não faço ideia. Não sei. Não. Não sei. Não, consegue não. Não. Não sei. Não, eu não sei o que é. Não conheço. Provavelmente uma sigla, mas eu não conheço. Afinal, o que são os CONSEGs? A sigla CONSEG vem do Conselho de Segurança. Em 1985, por meio de um decreto, foi criado o CONSEG, que significa uma interação entre a comunidade e as polícias, civil e militar. Hoje, na prática, o que é o CONSEG? É um grupo de pessoas do povo que procuram a polícia e a polícia os recebe de braços abertos e realiza mensalmente uma reunião para atender aos anseios que são levados por esses representantes da comunidade até a polícia. Então, nós podemos dizer que uma vez por mês, no mínimo, as polícias civis e militares se reúnem com representantes da comunidade e discutem melhores formas de se aplicar a política de segurança naquela comunidade. E atualmente existe esse projeto no seu batalhão? Sim, com certeza. Inclusive, ele é coroado de êxito porque a comunidade que nós atuamos é uma comunidade até que muito carente, né? Nós temos uma área periférica e esses representantes nos trazem opiniões, pedidos daquela comunidade carente. Então, unidos, a gente produz uma política melhor para atender a sociedade, que é a nossa razão de ser, né? Entendi. Qual o papel o senhor acredita que essa iniciativa tenha na sociedade? É de extrema relevância, até porque hoje o CONSEG ele evoluiu de tamanha forma que em algumas regiões de São Paulo ele é extremamente concorrido.
Então você tem regiões aí que o CONSEG ele tem um status bem destacado do que você possa imaginar. Detalhes são colocados no CONSEG, discutido algumas políticas. Vamos pegar um exemplo, a região central vai fazer um show, vai fazer algum ato, ou aniversário, etc., é discutido no CONSEG o que a comunidade espera das polícias. E quem quiser conhecer mais sobre os CONSEGs, o que deve fazer? Cada região ele tem um CONSEG. Você tem os quartéis da Polícia Militar, que são denominados companhias. E ali você pode obter informação do dia que vai ter a realização de uma reunião do CONSEG, que é aberta ao público, né? Então basta procurar uma unidade nossa que nós informamos a data. Major, agora mudando de assunto, no ano passado muitos policiais foram assassinados fora do horário de serviço. Esses ataques teriam sido supostamente ordenados de dentro de prisões do estado de São Paulo. Como a corporação recebeu esses ataques? Foi um período bastante difícil. Nós tivemos aí um empenho muito grande de todos os policiais. Nós trabalhamos em períodos dobrados. Lógico, afetou a todos, né? Não só os policiais, como a sociedade também sentiu impacto. Mas o secretário conseguiu contornar essa situação. Agora é muito oportuno colocar também uma informação, aproveitando esta oportunidade, que o governo também assegurou aos familiares um seguro. Então, até então, nós tínhamos o seguro quando de serviço. Considerando essa situação de muitos morrerem no horário de folga, o governo, solidário aos familiares, estendeu esse seguro aos familiares. Mas foi uma fase bastante difícil para todos. Então, Major, nos dias seguintes aos assassinatos na Grande São Paulo, ocorreram mortes de inocentes e bandidos. Algumas testemunhas afirmam que essas vítimas teriam sido executadas por policiais à paisana. O que a corporação tem a dizer sobre esse assunto? Você coloca um assunto que foi levantado, mas hoje, eu posso te garantir, na minha região, eu não tive nenhum caso. Absolutamente nenhum. E o governo, preocupado com isso, e para dar uma pronta resposta, destacou o DHPP, que é um grupo especializado, e que o DHPP hoje está investigando fatos dessa época. E pelo que eu sei, que eu acompanho, haja visto que na minha região não teve nenhuma prisão, pelo que eu acompanho pela mídia, você tem aí um ou outro caso. Contudo, ainda não houve julgamento, então a gente não pode definir. Eu diria para você que isso não aconteceu. Se houve, foi uma rara exceção, aí, por assim dizer, de algum policial que tenha participado. Mas, concretamente, ainda não temos nenhum caso para apontar. Major, o Estado oferece estrutura suficiente para o trabalho da corporação? Oferece. Nós temos aí uma estrutura fantástica, por assim dizer. Quem olha para uma viatura com 2 policiais não imagina o que tem por trás. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente pode comparar com uma pirâmide. Você tem uma logística enorme, preparada, em condições. Hoje eu vou dar um exemplo. Um policial meu pediu uma prioridade no rádio, dizendo que estava atrás de 2 motos que empreenderam fuga. E em questão de segundos, um helicóptero já estava na área prestando um apoio. E outras 10, 12 viaturas todas lá. Então você tem, no campo operacional, toda uma estrutura, bastando apertar o botão do rádio que você tem de imediato. Fora disso, você tem o hospital, à disposição do policial com especialistas 24 horas por dia. Você tem toda uma estrutura administrativa que é um modelo para o Estado. E, dentre outras, que aqui eu não me lembro, né? Mas assim, há todo um aparato, com certeza. Nosso repórter Felipe Barreto conversou com o professor Edson Hildo, da Universidade 9 de Julho, sobre a redução da maioridade penal de 18
para 16 anos. Nos últimos anos, ocorrências envolvendo menores de idade vêm crescendo consideravelmente em todo o país. Em um período de 15 anos, a incidência de crimes praticados por jovens com menos de 18 anos praticamente dobrou em todo o Brasil. No ano passado, mais de 3.200 homicídios foram praticados pelas mãos de um menor de idade. Apenas no estado de São Paulo, o número de menores apreendidos subiu 138% em comparação com o ano passado. Com esse crescimento, ressurgiu na sociedade uma velha discussão. Qual seria a maioridade penal mais adequada à realidade brasileira? 18 ou 16 anos? Um número considerável de brasileiros tem se posicionado a favor da alteração na Constituição e a consequente redução da maioridade penal. Eu sou a favor, que hoje em dia muitas pessoas usam do questão de ele é menor para extrapolarem, para talvez cometerem um crime maior, uma impunidade maior, usando pessoas com menor idade. Eu sou a favor, eu acredito que na maioria dos países onde essa lei já foi aprovada, a quantidade de crimes ele diminui quando isso é aprovado. Isso de alguma forma inibe ou faz o criminoso pensar sobre a sua ação e sobre o efeito da sua ação. Eu sou a favor. Eu acho que eles têm que pagar, se teve maturidade para fazer, cometer o crime, eles têm que ter também maturidade para pagar igual a todos. Diante da mobilização popular, alguns parlamentares também já se manifestaram em favor de uma alteração na lei. O projeto de emenda constitucional número 33 de 2012, que se encontra em tramitação no Senado, pretende reduzir a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. No entanto, alguns setores da sociedade desaprovam essa alteração na Constituição. Eu acho que se a gente discute hoje a questão da maioridade penal, é importante também discutir o que o Estado, o que a sociedade tem feito para melhorar as condições desses jovens, sobretudo em centros urbanos, onde nas periferias desses centros urbanos você vê um abandono por completo do Estado. Estudiosos afirmam que a miséria e a educação precária são alguns dos fatores que originam esses altos índices de criminalidade entre jovens. Para eles, combater o problema em sua origem seria a forma mais eficaz para solucionar essa questão. Eu não estou dizendo que o menor não deva ser punido caso ele tenha cometido um crime, né? Mas eu acredito que ao focar apenas essa discussão, como a única solução do problema, talvez se deixe de lado um problema que seja talvez muito maior, né, que se encontre na raiz e na origem. Ou seja, ao mesmo tempo que a sociedade cobra, é importante que ela saiba qual o seu papel e sua responsabilidade. Major, qual a sua opinião em relação à maioridade penal? Eu sou a favor. Eu sou a favor de se reduzir para 16 anos, porque na prática, o que eu tenho visto diante desse assunto que está tão hoje comentado na mídia, eu comecei a verificar as estatísticas na minha área, né? Fiz uma análise pontual. E eu cheguei à conclusão que tem aumentado muito a prática desse crime, de vários crimes, com a participação de adolescentes. Vou te dar um exemplo que é extremamente marcante. Eu vi um garoto de 14 anos descer de um veículo e quando ele abriu a porta, para ele alcançar o asfalto, ele deu um pulo. Ele era muito pequeno e isso me chamou a atenção que eu fui procurá-lo, né? Na delegacia e perguntei para ele, aonde você aprendeu a dirigir? Eu aprendi lá com os moleques. Então hoje você tem uma criança com 16 anos, muito madura. Mudou, eu acho que a realidade é outra. Agora eu achei fantástico o comentário do cientista político, Dr. Hildo, quando coloca essa ideia. Não adianta a gente reduzir e se limitar a isso. Realmente nós temos que ter aí políticas voltadas para a educação, para o lazer dessas crianças, né? Talvez até a educação em tempo integral fosse uma das formas de tentar minimizar, né? Não adianta você reduzir para 16 e eles continuarem e a gente ter uma Fundação Casa lotada de crianças, né? Major, para finalizar o nosso programa, o senhor acredita que com a morte do estudante Victor Hugo e com a mobilização que o caso gerou na internet e na televisão, exista de fato a possibilidade de mudança na maioridade penal? Eu acho que vai demorar um pouco, mas depois desses fatos, com certeza. Eu acredito sim que a grande maioria das pessoas mudaram de ideia. Muitos eram contra,
Mas hoje eles estão percebendo, a imprensa tem divulgado vários casos e eu creio que sim. Eu penso que à medida que o tempo passa e novos casos surjam, a tendência é sim de pedir pela redução. E vai ocorrer. Pode demorar um pouco, mas vai acontecer. O Uni9 Entrevista de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença e a participação do Major Otaviano. Fica agora o espaço, caso o senhor queira deixar algum recado ao nosso telespectador. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e a Polícia Militar atua 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, sempre voltada para um bom atendimento ao público. Muito obrigado. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.